Então, muito boa tarde a todas, as senhoras e senhores vereadores, também às pessoas que nos acompanham a partir desta transmissão através de vias digitais. Vamos então dar início à nossa reunião do dia 26 de outubro de 2022 e começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. E queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, então ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Sr. Vereador José Lima, porque não esteve presente, é na mesma aprovada por unanimidade, e o Sr. Vereador também, por unanimidade dos presentes. Muito bem. Passamos então ao período antes da ordem do dia. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a esta matéria. A Sra. Vereadora Anabela Cardoso, o Sr. Vereador Paulo Portela, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Vereadora, faz favor. Muito boa tarde a todos. Portanto, eu queria aqui deixar o registro de algumas iniciativas que decorreram nos pelouros que me estão atribuídos desde a última reunião de Câmara. Portanto, no dia 11 e 12 de outubro, nós tivemos nos 3 agrupamentos do Conselho para os alunos do 2º e 3º ano um rastreio promovido pela empresa Essilor. Esta iniciativa integra-se no âmbito da responsabilidade social da empresa e tem como objetivo promover a sensibilização para a importância do diagnóstico precoce na prevenção de doenças oculares. No dia 12 de outubro, decorreu em Valongo o encontro anual de Ecoescolas, onde foi atribuído o galardão aos 3 agrupamentos do município, assim como ao município que é parceiro desta iniciativa, que tem como objetivo promover a educação para o desenvolvimento sustentável e realizar um trabalho ao longo do ano letivo com as escolas. No dia 16 de outubro, celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação e o município, para assinalar esta data, distribuiu aos alunos do pré-escolar do 1º e 2º anos, dos 3 agrupamentos, um conjunto de 5 livros que falam sobre a educação para a alimentação saudável e tinham um conjunto de atividades educativas. Depois, no dia 15 de outubro, nós tivemos a inauguração da exposição Grandes Mestres no Mosteiro Santo André de Ancedo, com a presença da Sra. Ministra Ana Abrunhosa, uma exposição que nos orgulha a todos e que estará patente até dia 13 de novembro, sendo que neste momento já visitaram a exposição 748 pessoas, sendo destas 307 que decorreram na última semana. Depois de dizer ainda que retomamos a formação das bengalas Gestação no dia 20 de outubro e que irá decorrer até dia 14 de dezembro, com 18 formandos, tendo uma pessoa do município, um colaborador da autarquia também, a realizar esta formação para garantir a continuidade desta arte. Isto insere-se num projeto que temos vindo a desenvolver de valorização do nosso património imaterial. Por último, dizer que estão a decorrer as gravações do filme Outono, a 2ª fase, e que terá como foco o Baião. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, os colegas, a Sra. Vereadora e os colegas vereadores, os colaboradores da autarquia e todos aqueles que nos vão ver lá em casa. E deixar aqui um apelo sobre 2 assuntos que, em meu entender, fazem sentido, dada a época que se aproxima e que todos devemos contribuir, que estou a falar da época natalícia. E um dos desafios que faço é que sejamos todos mais ainda solidários do que somos durante o ano, para ajudarmos os outros, principalmente os nossos vizinhos, aqueles que estão mais ao nosso lado, estarmos atentos. Depois, ainda outro desafio também que faço é a compra em Baião. Não só porque devemos estar ao lado dos empresários, porque eles é que criam trabalho, é que criam postos de trabalho e precisam de que nós estejamos ao lado e consumimos em Baião para poderem manter os postos de trabalho, mas também para que as pessoas não saiam de Baião e comprem em Baião. E deixem-me dizer-vos a título disto que já devem ter conhecimento, há comércios no nosso Conselho que já começam a estar fechados ao fim de semana por falta de movimento. E comércios que normalmente estavam abertos o dia todo.
E, portanto, temos que terem atenção a isso e, portanto, apelo aqui que participem à ação Comprem Baião, que comprem tudo o que puderem, e percebo que nem sempre é possível. Também peço a colaboração e desafios os empresários a terem imaginação para captar, no fundo, os clientes, e é uma ação que eu acho que devemos todos colaborar com o máximo que pudermos. Depois, Sr. Presidente, trago aqui alguns assuntos que não são novos. E não são novos porquê? Porque, cumprindo aquilo que o Sr. Presidente pede, depois do Sr. Presidente usar da palavra nas reuniões e fazer críticas e responder algumas das nossas perguntas, ficam sempre outras perguntas no ar e que eu, não podendo, no fundo, a seguir intervir da forma como gostaria, tenho que utilizar este período para os fazer. E vou fazê-lo muito rapidamente e falando sobre o MAC Baião, ou seja, o Mosteiro de Santo André. Primeiro, dar os parabéns pela inauguração e pela exposição. Finalmente tivemos a inauguração da exposição. Dar os parabéns à Câmara, à Sra. Vereadora, e dar os parabéns também porque trouxeram cá a Sra. Ministra, pessoa por quem eu, independentemente do partido, tenho alguma consideração, estima e até pessoa que eu até admiro. Mas gostei do que eu ouvia da Sra. Ministra. Dizia mais ou menos isto, que temos uma grande exposição, um grande valor, mas agora tem de ser sempre a subir. Esta infraestrutura não pode ficar no esquecimento. Era o que dizia a Sra. Ministra. Mas, Sr. Presidente, dado o que se passou na inauguração e da forma como foi feita, e dado que o Sr. Presidente, na última reunião, foi buscar uma publicação onde eu citava algumas coisas, eu não me posso dizer que começámos muito mal. E eu dizia nessa publicação, Sr. Presidente, vou voltar a dizer aquilo que o senhor disse, que é para não... Vamos começar mal com a abertura oficial de tão esperado convento de Santo André de Ancede. Vamos começar mal a abertura, porque não há uma abertura de programação com a programação cultural à medida do investimento tão avultado. Sr. Presidente, e a ver o que se passou com esta abertura, foi uma inauguração feita à pressa, sem qualquer programação, sem qualquer visibilidade pública, sem meios de comunicação que permitissem divulgar aquela exposição que, na minha ótica, e eu já o disse aqui, é uma grande exposição, que não vi, e se apareceu em algum lado, peço desculpa se posso estar enganado, mas aquilo que vi, sem a participação da maior parte dos políticos do nosso Conselho, que é Presidente de Junta, membros da Assembleia, representantes das associações, que muitas vezes estão em tudo e não estiveram na inauguração desta exposição, de grande importância. E, portanto, Sr. Presidente, se nós continuarmos nisto, não me parece que o futuro seja muito agradável para aquela instituição. Nós, e a Sra. Vereadora deu agora alguns dados, e muito bem, e lhe agradeço das visitas, mas vamos querer saber alguns dados no futuro. Mas eu dou aqui a minha modesta opinião. Primeiro, já dei a opinião como é que achava que aquilo tem que ser gerido. Depois, em relação ao funcionamento, para nós pormos aquilo a funcionar de forma razoável e para que seja um mosteiro de âmbito nacional, um equipamento de âmbito nacional e até internacional, e falando eu com alguns responsáveis que gerem coisas bem menores que aquelas, nós precisamos de um orçamento anual na ordem, e não precisamos de nos esticar muito, 350 mil euros. E eu pergunto, está o Executivo Socialista disponível para gastar todos os anos para manter aquilo com o dinamismo que o valor que lá investimos merece gastar esse dinheiro? Ainda pergunto mais, estão os baionenses disponíveis para que esse dinheiro seja gasto todos os anos para mantermos aquilo a trabalhar no âmbito que todos nós pretendemos, que é o âmbito nacional? Porque, se não o fizermos, aquilo vai ser uma mera utilização de retórica, ou seja, sem qualquer ocupação, sem ser o polo de dinamização cultural e económico que todos nós pretendíamos, não é? Porque o valor está lá gasto, e, portanto, eu gostava que me esclarecessem qual é efetivamente o programa e qual vai ser o custo que nós vamos ter para manter aquilo num caráter nacional, que capte pessoas para virem a Baião, de propósito para vir ao MAC Baião.
Mas depois apresentar-lhes para dar os parabéns. Sr. Vereador, permita-me só que está prestes a usar os 5 minutos e permita-me porque eu já fui avisando nos últimos tempos e nós fazemos, enfim, nesta semana, 1 ano das nossas reuniões de Câmara. A primeira reunião deste mandato foi no dia 20 de outubro de 2021 e é verdade que temos sido condescendentes, quando o Sr. Vereador diz ali atrás que venho hoje aqui com uns assuntos recorrentes, porque às vezes, depois de eu lhe responder, não pode usar da palavra, não tenho bem essa noção. De uma maneira geral, tenho a ideia que só uma altura não o deixei falar, depois de estar a insistir, das outras vezes temos deixado todos. Chegamos a ter reuniões aqui de 6 horas, mas é verdade, conforme eu tenho vindo a dizer, nós temos que ser mais cumpridores com o regimento que nós próprios aprovamos aqui. E neste caso, em concreto, no que diz respeito ao uso do tempo, digamos, até é a segunda vez que o votamos e, portanto, eu só queria, eu percebendo, enfim, bem, enfim, a necessidade de se colocar em assuntos e de se aproveitar o período antes da ordem do dia para se colocar dúvidas e questões, mas é verdade que é um regimento que nós temos que cumprir. O Sr. Vereador tem usado essa habilidade e eu tenho permitido durante muito mais tempo, como é evidente, mas também é verdade que, e bem, tenho usado ultimamente essa questão de quando tem dúvidas de as poder colocar por escrito e nós respondemos-las a todos. Eu queria só chamar a atenção porque devemos nós todos, digamos, contribuirmos para nos aproximarmos daquilo que é o regimento. E era só para chamar a atenção porque tinha atingido mais ou menos os 5 minutos e para sermos, digamos, mais rigorosos no cumprimento do nosso regulamento. Peço desculpa esta interrupção, faz favor de continuar. Sr. Presidente, eu agradeço e como não tenho cronómetro nenhum à minha beira para perceber o dia, para perceber a hora, quando o Sr. Presidente entender que eu não devo falar mais, depois eu respeitarei, como sempre respeitei, aquilo que o Sr. Presidente entender. Portanto, mas não deixarei de os colocar, se não colocar hoje tudo, na próxima reunião volto a colocar, mas agradeço a condescendência e agradeço que sempre que achar que oportuno que eu ultrapassei o tempo, pois claro que irei respeitar, como é lógico, aquilo que o Sr. Presidente entender. Mas sobre o MAC, deixem-me só partilhar-vos aquilo que de bom também eu acho que está a ser feito. O colaborador, já tive a oportunidade de elogiar cá o colaborador Rafael. E mais uma vez que te elogio, porque daquilo que eu ouvi com a visita da Sra. Ministra, faz sempre umas apresentações de grande nível, que mostra conhecimento, que mostra preparação, muito trabalho, e pedir-lhe, Sr. Presidente, e à Sra. Vereadora, que coloque os outros colaboradores que lá estão ao nível do Rafael, porque aquilo que me tem chegado aos ouvidos é que, quando é o Rafael, as coisas correm de uma maneira excelente, fantástica. Quando não é o Rafael, as coisas não são bem assim e ficaria só por aqui, mas pedi à Sra. Vereadora que intercedesse e visse o que se passa efetivamente quando não é o Rafael a fazer as visitas, como é que elas são tratadas e como é que elas são feitas. Porque o Rafael, sem dúvida, é alguém com muito nível e vê-se que tem muito trabalho de estudo para fazer aquele trabalho. Depois, em relação ao terreno dos bombeiros, Sr. Presidente, apresentamos aqui uma proposta para o terreno dos bombeiros, oferta do terreno dos bombeiros. O Sr. Presidente voltou a repetir o que disse na última reunião, que nós, para apresentar uma proposta, tínhamos que ter falado com os bombeiros. E eu vou voltar a dizer aquilo que disse na última reunião, que é, nós não temos qualquer compromisso com nenhuma associação, nem nenhuma associação tem compromisso connosco. Agora, nós sabemos o que queremos e não queremos condicionar de forma nenhuma as instituições. O Sr. Presidente está preocupado com os detalhes do projeto de construção, quando os bombeiros nem sequer têm terreno. Eu acho que isso é para desviar as atenções, porque se nem terreno têm, como é que já estamos preocupados? Foi o que o senhor disse na última reunião. Como é que estamos preocupados? O Sr. Presidente diz que tem um canal aberto de comunicação e que reúnem. Por isso mesmo, entendemos nós que a nossa proposta já não era novidade, que os bombeiros queriam um quartel novo. O senhor sabe disso há muito tempo e até agora não fez nada. Por que será? Em minha opinião, a requalificação não é uma solução nem agora, nem para o futuro.
e temos de ter ambição, e eu tenho a certeza que a atual direção dos bombeiros e os bombeiros têm essa ambição. Não os podemos condicionar, temos de os incentivar e deixá-los caminhar estando ao lado deles. Sr. Vereador, queria só dizer que já ultrapassou mais 50% do seu tempo. Sr. Presidente, E eu vou condescender mais um bocadinho, mas, como lhe disse, Sr. Presidente, vamos ter que cumprir com o nosso regimento. Está pronto, bem? então Obrigado. dê-me só 2 minutos para eu terminar aqui com 2 coisas, Sr. Presidente. Sr. Presidente, está preocupado com o dinheiro para fazer o imóvel. E até diz aqui, o terreno nem é difícil. Depois, o problema é dinheiro para o fazer. Onde está o financiamento? Está sempre preocupado com financiamentos comunitários. Sr. Presidente, eu acho que nós temos que perceber que os bombeiros têm vida própria. Os bombeiros têm um imóvel próprio. Os bombeiros têm vontade e capacidade para angariar fundos para um quartel dos bombeiros. Não podemos ser nós a querer condicioná-los só porque eles agora não têm dinheiro de imediato, que no futuro não possam arranjar. E, portanto, isso é uma falta de visão e de ambição passada da autarquia, de quem gera a autarquia, para os bombeiros, que eu não compreendo. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que os bombeiros têm capacidade para o fazer, têm ambição, têm capacidade e qualidade, e gente que os lidera é capaz disso. Mas, Sr. Presidente, eu trouxe aqui aquilo dos bombeiros e do terreno, e o Sr. Presidente disse, tem que ser os bombeiros a dizer o que querem. Sr. Presidente, eles já lhe disseram tantas vezes, eu não acredito que o Sr. Presidente dos Bombeiros tenha vindo dar aquela entrevista sem ter falado com o Sr. Presidente da Câmara. Eu não me acredito. Aliás, o Sr. Vice-Presidente é membro da direção, apesar de não ter ido às reuniões com regularidade, mas sabe o que é que os bombeiros querem. Portanto, não é novidade. Mas sobre isso, deixem-me só dizer que, se o problema é a proposta ter sido apresentada por nós e o Partido Socialista ter problemas em aprovar uma proposta apresentada pelo PSD, Sr. Presidente, o Partido Socialista que apresenta uma proposta que nós votamos a favor para dar o terreno, não tem problema nenhum, apresenta-na, nós votamos a favor. Sei essa, porque a sociedade civil, e eu já fui abordado várias vezes, que me disse, Paulo Portela, você não adianta nada, que o Partido Socialista, neste caso o Sr. Presidente da Câmara, é tão teimoso que enquanto o senhor estiver com essa ideia do terreno para os bombeiros, os bombeiros nunca vão ter terreno nenhum. É engraçado que me dizem isso. E eu fico a pensar 2 vezes. Sr. Vereador, só para dizer que neste momento ultrapassou em 100% o seu tempo. Sr. Presidente, dá-me licença só que... claro. Só para terminar. É só para nós irmos aqui... Só para terminar Só para terminar. Faz favor. Trazia aí umas ações para mostrar, umas fotografias, mas mostro nas próximas. Há uma coisa que me deixou... Mas isso, dizer-lhe, uma vez que pediu para utilizar os meios e depois isto dá algum trabalho para montar, tem toda isso aí. Pronto, mas há uma coisa... Dou-lhe toda a oportunidade para mostrar mas há uma coisa que, na última reunião, o Sr. Presidente disse aí e que me entristeceu por várias razões, inclusive posso lhe dizer que escrevi isto quando saí daqui, à mão, no meu carro, que foi, o Sr. Presidente acusou-me, em relação aos bombeiros, de que, e porque leu num livro qualquer, de que eu era daquele tipo de pessoa que, quando vai a uma multidão, metia-me à frente da multidão para dizer que eu os liderava. Certo? Disse-me isso. Sr. Presidente, eu acho que merecia, da parte do Sr. Presidente, e perdoe-me dizer-lhe isto, há algum respeito mais, porque isso são os cataventos. Certo? Isso são os cataventos. E eu, presumo pela vida profissional que tenho, pelo caminho que tenho, perdoe-me a presunção, não me parece que algum dia, mesmo na vida profissional e até na vida associativa, me tenha colocado à frente de ninguém para dizer eu sou o líder. Não me parece. Mas deixe lembrar o seguinte, Sr. Presidente. O senhor chegou a Presidente de Câmara porque alguém com muito valor deixou a Câmara e deixou o lugar para o Sr. Presidente. Para o senhor poder fazer um caminho para nas eleições seguintes, não é, poder ganhar eleições. Portanto, o senhor teve que ir atrás de alguém. E mais, Sr. Presidente, o senhor até com medo que tivesse alguém dentro do seu partido a fazer-lhe sombra, foi imediatamente pegar na Comissão Política em 2017, para quase auto-se nomear. Sr. Presidente, eu tenho que lhe dizer isto, não queria nada, mas depois daquilo que o senhor me chamou, que eu entendi aquilo como uma falta de respeito para alguém que me conhece,
não é? Eu tenho que lhe dizer isto. Porquê? Porque o senhor sabia que se houvesse alguém disponível, toda a gente, todos aqui presentes e em casa sabem de que eu estou a falar, se estivesse disponível a ir a eleições dentro do seu partido, junto consigo, o senhor sabia que perdia. Portanto, o senhor teve que tomar conta da Comissão Política, não é? E isso é que eu acho que é catavento, a qualquer preço. Isso é que é jogada política, Sr. Presidente. Ok? Estamos entendidos, Sr. Presidente. Agora, se me quiser deixar falar no assunto muito rápido das fotografias, eu agradeço. Senão, guardo para o último. Sobre o equipamento de segurança, Sr. Presidente, e eu tenho que lhe dar um mérito, consegue dar a volta à situação com uma facilidade tremenda. Tenho que lhe dar um mérito. Ainda não consegui aprender isso, mas vou lá chegar. Com calma, vou lá chegar. Veja que eu comecei a falar aqui nesta Câmara com a conversa de que o Sr. Presidente e os técnicos que o acompanham não cumpriam as normas de segurança na visita às obras. Depois disse, alonguei ainda mais, que havia colaboradores que não cumpriam. E inclusive mandei-lhe a legislação para que o Sr. Presidente percebesse o que era obrigatório. E o Sr. Presidente não fez nada mais, nada menos do que fazer de conta que aquilo não existia, e, ao contrário daquilo que eu fiz. E ao contrário daquilo que eu fiz, porquê? Porque o Sr. Presidente fez o favor de ir buscar fotografias da minha empresa, do qual me orgulho, não é? E que eu acho que é um exemplo, me orgulho que é um exemplo, nesse aspecto da área da segurança. E pedi aos serviços, por favor, que passassem a primeira fotografia, para que os baionenses percebessem que o senhor deu-me isso em mão, e os baionenses não perceberam o que é que o senhor me deu. E eu quero que os baionenses saibam aquilo que o senhor me deu. Apesar de estar a fazer publicidade à minha empresa, foi o senhor que a trouxe para cá, não fui eu. Foi o senhor. E, portanto, deram-me aquelas fotografias, podem ir passando, faz favor, dos nossos colaboradores a trabalhar. Força, podem ir passando. Força. Obrigado. Para já. Sr. Presidente, realmente há ali coisas que não estão devidas, mas o senhor não vê ali o Paulo Portela. Não vê ali nenhum líder irresponsável. Primeira coisa. Segunda coisa, sabe o que é que eu fiz, Sr. Presidente? Peguei nas fotografias, fui falar com a técnica de segurança e alertá-la de que há aqui alguma outra coisa que não está mal, que não está bem, para que seja melhorado no futuro. Foi isso que eu fiz, que é aquilo que o senhor não faz. O senhor e os serviços não fazem, mesmo depois de eu alertar. Depois a seguir, Sr. Presidente, veja o que se passa a seguir. Só para termos uma ideia. Olhe, Sr. Presidente, o senhor, em visita às obras, olhe, então, mas o senhor e os técnicos é que estão bem, os outros que estão lá não estão mal, mas a seguir, outra a seguir, outra, nunca cumprem as normas de segurança, Sr. Presidente. Leia a legislação que lhe enviei, leia o que é que diz a legislação. E por isso, eu mandei a legislação para isso mesmo, para o senhor perceber que se houve alguém que lhe estava a dizer o contrário, estava a elucidá-lo mal, Sr. Presidente. Por isso é que lhe mandei a legislação. Ora, vejam outra. Outra ainda, vejam, no CRO, só um bocadinho, no CRO atrás, no CRO de Resende, ninguém cumpre. Só tem lá um funcionário a seguir, no nosso auditório, Sr. Presidente, dentro da obra, sem nada, a seguir, mais, outra a seguir. Sr. Presidente, são visitas suas, os seus técnicos. Acho que devíamos melhorar isto, acho. E é nesse sentido que eu faço essa crítica. Mas depois, o mais caricato é o que acontece a seguir. Ora, força, faz favor. Agora, vejam, o Sr. Ministro, veio o Sr. Primeiro-Ministro a Marco Canaveses e uma comitiva enorme, e temos ali o Sr. Presidente da Câmara, que aí já os técnicos não lhe disseram que não precisa de capacete nem de colete, já está ali com o equipamento de segurança. Outra a seguir. O Sr. Presidente da Câmara, na mesma visita, fora, vejam, até usavam o capacete, estavam fora da obra, nem precisava, que a lei não obriga, nem precisava, que a lei não obriga, mas está ali. E outra a seguir, numa visita ao convento em sede, com a nossa fora na mesma, com a Sra. Ministra. Sr. Presidente, isto é uma falta de respeito para com os baionenses e para com os colaboradores que trabalham nas obras da autarquia. Era isto que lhe queria dizer. Muito obrigado ao serviço. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dizer-lhe que não sei se é 400%, se 500% do seu tempo, mas fico-lhe agradecido, Sr. Presidente. Muito obrigado pela condescendência. Muito obrigado. Só queria dizer que não é fico-lhe agradecer, é que efetivamente temos que cumprir. Muito bem, muito obrigado. Desculpe, muito obrigado. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Sr. Presidente, muito boa tarde, obrigado. Obrigado a todos que nos ouvem lá em casa. Cumprimentar aqui os colegas de variação e os serviços do município. Fazer aqui só 2 ou 3 notas.
Uma delas que se prende com uma iniciativa que se desenvolveu esta semana aqui no nosso Conselho, que tem a ver com as comemorações do Dia Municipal para a Igualdade. Esta iniciativa foi dividida em dois momentos. Desde logo um momento com um workshop direcionado para a violência doméstica contra idosos. Na sequência de workshops que são promovidos pela CIM, são workshops que se têm desenvolvido em todos os municípios que fazem parte da CIM, e o mês de outubro coincidiu que a iniciativa fosse feita aqui no nosso município. Um workshop que teve mais de 100 participantes e que, ao que aquilo que pude apurar, que correu muito bem. Além da participação, as pessoas valorizaram muito a forma como ele foi organizado, o espaço digno para aquelas comemorações e, paralelamente a isso, dar nota também daquilo que foi uma intenção que foi proporcionada pelo nosso setor da ação social, que se prendeu com a exposição de uns trabalhos feitos por alguns dos utentes dos centros de relação comunitária, assim como das várias IPSS concelhias, em que se resumiu a um trabalho executado por eles e que foi transposto para 14 telas que estão expostas no auditório municipal. É um trabalho que deve ser valorizado por nós e, acima de tudo, que deve ser partilhado. E aproveitava aqui este momento também para solicitar e para dar nota que esses trabalhos estão expostos no auditório municipal e que merecem que qualquer um de nós tenha um bocadinho para poder passar lá e ver realmente aquilo que foram os trabalhos executados pelos vários utentes das diferentes instituições. E era uma exposição que estava assim divulgada e foi assim colocado o desafio às técnicas dos diferentes serviços, que se prende com degraus para a igualdade pelos olhos da pessoa segura. São trabalhos feitos por eles e que acho que devem ser realmente apreciados. Paralelamente a isso, também dar nota daquilo que foi este último mês, para uma problemática e para uma situação que também aconteceu, e se calhar o número elevado que eu vou dizer a seguir de pedidos de autorização que houveram relacionado com a autorização para a realização de queimas e queimadas, neste último mês foi um número muito significativo e que, a quando dos serviços também se terem apercebido desses vários pedidos, voltamos a informar, e aproveito este momento também para dar nota disso, para todos aqueles cidadãos que têm ainda pela frente alguns restos de limpezas que tenham feitas nos diferentes terrenos, para terem cuidado e para poderem verificar todas as questões relacionadas com a segurança que tem que existir a quando dessas queimas e queimadas, porque neste mês de outubro, através da plataforma de queimas e queimadas, tivemos 1.316 pedidos. Isto é um número muito assinalável. De certa forma, estando reunidas as condições para ser autorizado, vai proporcionar que, se todos os pedidos forem realizados, haverá durante os dias em que cada um solicitou, houve aqui um risco maior naquilo que possa ser a propagação de uma queimada para um incêndio. E apesar de já estarmos em outubro, queria deixar aqui essa alerta, porque as pessoas têm que perceber que hoje em dia o facto de estarmos aí para a época de inverno, que não vai ser garante em que o risco de proporcionar uma queimada para um incêndio que pode acontecer. Portanto, deixar esse registro e pedir a todos os cidadãos que também nos ouvem lá em casa e que passem a mensagem para essas preocupações que têm que, apesar de estarmos na época de chuvas e de frio, mas é uma preocupação que temos que continuar a ter. Pronto, estas eram as duas informações que tinha para prestar. Mas permita-me, Sr. Presidente, uma vez que também já foi o assunto levantado novamente aqui pelo Sr. Vereador Paulo Portela, deixar só aqui um registro e uma opinião minha, que compreendo aquilo que é a vontade relacionada com a problemática e as necessidades dos bombeiros voluntários, mas, a meu ver, trazer este assunto aqui constantemente em nada está a beneficiar aquilo que é a preocupação do Sr. Vereador. Eu acho que o facto de estarmos a passar as reuniões de Câmara a falar sobre as instituições bombeiros voluntários, que em nada está a dignificar aquilo que é o trabalho que eles
que eles têm. O Sr. Vereador ainda há pouco falava de eu também poder fazer parte dos órgãos, sim, faço parte. Não tenho ido às reuniões por indisponibilidade e por outras situações. Tenho que fazer a referência quando diz que, sendo eu o diretor, que também podia conhecer essa realidade. A realidade que eu conheço e aquela para a qual o município tem feito um esforço enorme é aquilo que era a vontade identificada quando eu era assíduo nas reuniões, que se prendia com a requalificação do quartel. O município, desde a primeira hora, se disponibilizou e está a fazer um projeto para essa requalificação. A partir daí, sob alterações e sob vontades diferentes, também no próprio órgão já o disse que não sou conhecedor e não tomei decisões em relação a outras vontades, podem existir, mas acima de tudo para dizer isto, eu acho que em nada estamos a valorizar o papel dos bombeiros quando vimos para aqui trazer estas discussões. E eles merecem muito mais do que estas discussões que passam a ser políticas, na minha opinião. Acho que eles merecem tudo e merecem o nosso respeito. E nós estamos há cerca de 4, 5 meses a falar sobre um assunto que acho que não era necessário estarmos todas as reuniões a falar na situação dos bombeiros voluntários. É que é em reuniões de Câmara, em assembleias municipais e as associações dos bombeiros. Os bombeiros, aqueles que merecem, aqueles que realmente lutam por melhores condições, sejam quartéis novos, sejam requalificações, acho que também não merecem que nós estejamos sempre aqui a discutir coisas de fórum político, sem necessidade. É a minha opinião, tinha que a transmitir e era só isso que queria dizer, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador não se inscreveu. Eu apelei há bocadinho para que nós compramos o regulamento. Faz favor. Sr. Presidente, aproveito para o cumprimentar e pedir desculpa da minha não inscrição para este período. No entanto, porque não ficaria bem comigo mesmo, por duas questões simples e concretas que vou colocar. Uma delas foi levantada pelo Sr. Vereador Paulo Portela, no que diz respeito ao compra em baião, portanto, algo que a todos a nós nos dignifica, algo que foi colocado neste Conselho, na então a presidência do Sr. Paulo Portela, à frente dos destinos da Associação Empresarial de Baião, e que sempre esta Câmara Municipal apoiou. Quer dizer-lhes que em 2022, tal como tem acontecido em anos anteriores, portanto, está inscrito num orçamento, portanto, feito pela Câmara, onde ele está ali. Pronto. Quer dizer que... Permita-me só uma coisa, já agora ao Sr. Vereador, eu tinha pedido até por sugestão dos serviços que porventura há conversas paralelas que depois não ficam gravadas, o que motivam depois determinadas reações que por respeito por quem está lá em casa, porque nós aqui ouvimos bem uns aos outros, mas é verdade que para casa só vai aquilo que for, digamos, falado através do microfone ligado. E na reunião anterior correu melhor por um lado, porque realmente as pessoas já gravaram tudo, correu mal por outro, que foi o facto de, a dada altura, estava o Sr. Vereador Paulo Portela, mesmo sem eu lhe dar autorização para falar, eu estava a falar e ia falar por cima daquilo que eu estava a dizer. E, portanto, eu queria também aqui este propósito, se efetivamente, quando alguém quer dizer alguma coisa e que contribua para a discussão, quer dizer, faça só o favor de me dizer, eu gostava de, a propósito disso, dizer esta coisa e depois dizê-lo e ficar gravado precisamente por respeito a quem está lá em casa. Estou a dizer isto porque o Sr. Vereador Paulo Portela, só nesta intervenção do Sr. Vereador José Lima, por 2 vezes, portanto, fez comentários que naturalmente não ficaram gravados e eu queria perguntar se quer dizer, para ficar gravado e registado para além lá de casa, não é? E, portanto, mas então, depois do Sr. Vereador falar, pede essa... Tudo bem. É verdade que não podemos também alimentar aqui discussões e tal, mas se forem situações que efetivamente importem para a discussão, está bem, se não, apelava que naturalmente esses comentários laterais, se não forem absolutamente interessantes ou contribuam para a discussão, que não os façamos. Sr. Vereador, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sem nenhum problema, portanto, apenas estava a dizer, porque efetivamente é daquelas coisas que, e
bem, pronto, disse bem, devemos pegar isto, motivar, compra em Baião. Mas há uma coisa que foi além disto, que foi, temos estabelecimentos que estão a fechar ao fim de semana. Ó, Sr. Vareda, qual é a razão pela qual os estabelecimentos estão a fechar ao fim de semana? O senhor não sabe, mas eu vou-lhe explicar. É a falta de mão de obra. Falta de mão de obra. O senhor sabe disto, tão bem como eu. Agora, não podemos dizer para as câmaras e para as pessoas que vão estar em casa, que nos vão ouvir daqui por meia dúzia de dias, é dizer, porque a Câmara não fez nada por isso. Não, a Câmara fez, a Câmara tem um plano articulado com a Associação Empresarial de Baião, tal como outras associações e outras entidades, mas no caso concreto com a Associação Empresarial de Baião, em que está articulado. Está aqui um valor exatamente atribuído para que dia 1 do próximo mês, até o dia 15 de dezembro, o Compra Baião seja mais um sucesso neste município. Mas há aqui outra coisa, pronto, e daqui tinha dito, e o Sr. Presidente não precisa de nenhum advogado de defesa, e menos eu, da advocacia e dessas coisas. Não tenho nada, mas que não fico bem comigo próprio. O Sr. Vereador Paulo Portela dizia que, aqui a meio da sua intervenção, que o atual Presidente da Câmara, o Dr. Paulo Pereira, em 2017, para assegurar exatamente a questão da sua candidatura à Câmara Municipal, para que não fosse internamente retirado do seu lugar, se autocandidatou. Não, o Sr. Presidente da Câmara, atual Presidente da Câmara e então Presidente da Câmara, não se autocandidatou. Eu dizia mais, para que toda a gente saiba. O então Presidente da Câmara e atual Presidente da Câmara, na altura, a mim, eu nem sei bem como é que é dizer, mas várias vezes me espicaçou para que fosse eu o candidato ao senhor vereador. Nós conhecemos há muitos anos e há sorrisos para mim e algumas coisas que, pronto, não é? Fui muitas vezes instigado para ser, e nessa altura em concreto, ser o candidato à Comissão Política do Partido Socialista de Baião, que seria uma honra para mim também, e não o fiz pela minha questão, pela minha situação empresarial e minha vida particular, que não aceitei. Portanto, mas isso é uma calúnia quando diz uma coisa dessas, portanto, não faz sentido nenhum. Obrigado. O Sr. Vereador pediu 1 minuto, usou, por acaso, pensei que era mesmo 1 minuto, não controlei o seu tempo, mas se calhar esgotou 5 minutos, que não tinha direito a eles. Obrigado. Mas, Sr. Vereador... Peço desculpa, Sr. Presidente, que ainda estou aqui ligado. O senhor interrompeu-me a meio, portanto... Ok, obrigado. Sra. Vereadora... Sr. Presidente, era só para acrescentar aqui uma informação, porque o Sr. Vereador referiu ali, quando fez referência à inauguração da exposição de grandes mestres, que não tinha havido notícias na comunicação social e, portanto, para dar conta que nós estamos a fazer um clipping de imprensa e na última semana foram publicadas 21 notícias alusivas a esta iniciativa, algumas no Público, no JN, na Visão, na Revista de Vinhos, na TVI, o Porto Canal também já fez reportagem, portanto, se quiser podemos fazer chegar essas referências. Muito obrigado. Bom, então, se entender que realmente contribui para a discussão, faz favor. Até pela estima, tem que dizer. O Sr. Vereador referiu-se à iniciativa e referiu-se quem a tinha implementado. O Sr. Vereador, isso não é importante. O importante é que a iniciativa vá correndo e que continue a ter sucesso e que continue a ter o maior sucesso possível. Quem implementou, isso não interessa, está implementada, acabou, passou e andou. Depois, Sr. Presidente, eu não disse em lado nenhum aqui na minha intervenção que a Câmara não colaborava. Disse que nós temos que estar ao lado. Eu só veio dizer que a Câmara colaborava e eu confirmo do que tenho conhecimento, e atualmente, ainda agora, vem cá, o ano passado, e vem cá de vez em quando a solicito para ajudas para a Associação Empresarial, e eu não disse que a Câmara não colaborava, de forma nenhuma, não é? De forma nenhuma. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Quanto aos aspectos políticos, depois o tempo vai nos encarregar de dizer isso, mas não vou comentar absolutamente nada do que o senhor disse. Nada, absolutamente nada. E não há nenhuma calúnia. Eu disse o meu entendimento. Eu não disse nenhuma calúnia, porque foi o meu entendimento e permita-me também ter opinião. Muito obrigado, Sr. Vereador. Bom, uma situação. Sr. Vereador, é absolutamente necessário. Fica por aqui.
Eu acho que No dia que eu disse há bocadinho, 1 ano, vamos cumprir o regimento, não se inscreveu, não controlei o seu tempo, mas falou certamente 5 minutos. Acha que aquilo que quer dizer contribui para alguma, enfim, para algum esclarecimento? É um descargo de consciência, Sr. Vereador? É isso? É defesa da honra? Não pode ser defesa da honra. É que não há figura jurídica, se calhar, para eu lhe dar a palavra. E um dia destes vão usar isso contra mim quando eu puxar pelo regimento, Sr. Vereador. Faz questão? faço. Nesta transição, faz favor. Sr. Presidente, não é nenhuma defesa de honra, nem algo que se pareça. Apenas diz o seguinte, pronto, aqui o meu amigo, Paulo Portela, que ele fugiu ao tema, e é aquilo que eu quis dizer aqui quando falei da compra em Baião. Porque todos nós sabemos que a compra em Baião é apoiado pela Câmara Municipal. Toda a gente sabe lá fora, nós fazemos isto há muitos anos. Estava aqui em causa, era a questão de porque é que os estabelecimentos fecham ao fim de semana. Porque é que alguns fecham ao fim de semana. As nossas conversas ao longo de tantos anos. Porque é que o comércio não funciona? E não funciona porque muitas vezes as pessoas não querem que funcione. E isto tem que ser claro. Não podemos ficar escondidos. Nem dizer isto só porque dizemos. E quando o Sr. Vereador diz, porque já temos estabelecimentos que fecham ao fim de semana, eu sei de que é que o Sr. Vereador está a falar. Mas temos que ser claros. Fecha porque temos falta de mão de obra na maior parte das situações. É o que está em causa. Muito obrigado. Está, Sr. Vereador? Ok, depois desta troca de argumentos, portanto, fui apenas interpelado pelo Sr. Vereador Paulo Portela, interpelado, ou pelo menos instado a pronunciar-me. O Sr. Vereador Paulo Portela hoje refere 5 assuntos, aquilo que eu aqui reparei. Portanto, o primeiro, enfim, estou de acordo, não é? Sermos solidários e realmente dentro daquilo que pudermos comprarmos em Baião. Muito bem, um apelo a todos. Quanto a essa questão de eventual falta de movimento, às vezes há falta de movimento porque não há, enfim, conforme o Sr. Vereador aqui referiu, e não vou dizer, às vezes, eu lembro-me de há muitos anos se falar que às vezes as pessoas se deslocavam a outros municípios ao fim de semana, precisamente, para fazer compras, e quando o Sr. Vereador e a Associação Empresarial me dizia, bom, mas às vezes há alguns municípios que têm os estabelecimentos abertos ao fim de semana ou à noite, e em Baião quando não os tínhamos também, bom, mas vou deixar isso. E depois há coisas que dependem de nós, outras que não. Assuntos que não são novos, foi assim que o Sr. Vereador, depois de fazer esta introdução, dizia, agora vou falar daqui nos assuntos que não são novos. Eu queria dizer que também a partir de agora, não é, um ano, e em que fomos todos condescendentes, deixem-me dizer assim, cada vez que vier aqui um assunto que já tenha sido falado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas basta uma, e que eu não tenha nada de novo para dizer, eu, por respeito a esta Câmara, por respeito a mim mesmo também, porque já fiz esse apelo muitas vezes, não é? A não ser que haja qualquer coisa de novo nesse assunto, como eu disse, se me fizerem a mesma pergunta, pode ser com roupagem diferente, mas se a fizerem a mesma pergunta, naturalmente da minha parte terão a mesma resposta, e eu acho que, por respeito por esta Câmara, pelos municípios a quem nós temos que prestar contas e que trabalhar, estarmos aqui a chover no molhado é estar a retirar tempo a todos nós para estarmos a trabalhar, a fazer outras coisas que sejam mais úteis para os nossos cidadãos. E, portanto, cada vez que aqui o assunto for levantado repetidamente, o que eu vou fazer, por respeito a todos também, é pedir depois aos serviços que na edição que fizerem da transmissão desta reunião, façam lá um cortezinho e metem um quadro a dizer: eu falei neste assunto na reunião tal, e, portanto, por respeito aos nossos munícipes, eles vão lá poder ver, se quiserem ver, quando esse assunto foi levantado e de que maneira que foi, qual foi a resposta que eu dei, que é para não estarmos aqui, precisamente, sempre numa atitude até de desgaste. Penso que é um bocadinho isso, que aqui o Sr. Vereador Paulo Portela, quando traz aqui um assunto de forma recorrente e com mais isto e com mais aquilo, se em conteúdo não houver nada de novo, enfim, não vale a pena da minha parte eu estar aqui a fazer um esforço no sentido de estar outra vez a dizer exatamente as mesmas coisas. Já fiz o apelo ao Sr. Vereador para respeitar esta Câmara, no sentido de, trazendo uma vez um assunto, tendo uma resposta que é cabal,
não o trazer mais vezes, a não ser que haja qualquer coisa de novo. Já percebi que não consigo isso e, portanto, vou fazer exatamente isso a um assunto que aqui veio a seguir, quer dizer, fazer um comentário muito breve e dizer depois tudo o resto. Eu gostava que pudessem ver isto nas reuniões que vão passar agora num quadro, e esse quadro aparece ali. Bom, dito isto, portanto, o Mosteiro de Ancede, Centro Cultural, fez um comentário muito bem, na sequência daquilo que disse, de outra vez, ótimo, nacional, internacional, finalmente podemos inaugurar, já foi aqui explicado porque é que não foi mais cedo. Depois, aqui uma evolução positiva, nós evoluímos, não é? Em relação ao Mosteiro de Ancede, tem havido várias evoluções do Sr. Vereador, desde logo, e permita-me aqui esta pequena interjeição, desde logo o facto de agora apreciar muito o Mosteiro de Santo André de Ancede, mas logo também pelo facto de, pela primeira vez, eu ouvi dizer que admira a Senhora Ministra, porque as últimas palavras que pronunciou, nomeadamente nesta Câmara, em relação à Senhora Ministra, é que veio cá a uma altura anunciar aqui um conjunto de coisas e depois, ainda não era nesta Câmara, ainda não era vereadora, era na Assembleia Municipal, e depois veio dizer que afinal a senhora não cumpriu com nada com aquilo que disse. Mas agora já admira, mas é natural que nós, com o avançado do tempo, vamos conhecendo melhor as pessoas. E, portanto, lembro-me nessa célebre Assembleia Municipal em que desancou na senhora que nos veio aqui enganar a todos. Depois da inauguração, que vamos começar mal, portanto não tenho muito a dizer, falei nisso na última reunião, não vou estar aqui a dizer. Quando diz que a inauguração feita à pressa, não senti nada isso, aquela inauguração acho que correu muito bem, teve um Conselho Municipal de manhã, a seguir houve a inauguração, correu tudo de uma forma muito calma, foi pena ao Sr. Vereador não poder estar no almoço, também tive a oportunidade de dizer na altura e de lhe fazer uma pequena repreensão também, dizendo-lhe que devia estar, da mesma maneira que deveria estar quando é convidado para a Feira de Fumeiro e de Cozida Portuguesa e o Festival do Anho Assado, que não lhe fica bem vir só à parte da inauguração e não ficar ainda para o almoço, porque estamos em representação institucional e, portanto, a ação é durante esse tempo todo. Ainda para mais, aí não tenho o argumento de dizer que não tem possibilidades de estar, porque vai almoçar ali ao lado com uns amigos, sempre poderá dizer, bom, é da maneira que a Câmara não precisa de me pagar o almoço ou o jantar, mas é verdade que a Câmara tem, os custos da democracia são esses também, e portanto tínhamos muito gosto em que esteja sempre e que acompanhe. Portanto, não foi nada à pressa desse ponto de vista de como decorreu. Se me diz, bom, mas eu não quero dizer isso da pressa por causa de como é que decorreu no dia, teve que ser assim, já foi explicado, ou seja, se dependesse de nós, a inauguração poderia ter ocorrido umas semanas mais cedo e, portanto, não sendo possível uma disponibilidade de agenda de outra figura do Estado para poder vir ali, foi a situação que se encontrou, acho que correu muito bem. E, portanto, acho que mais do que estarmos agora aqui a pôr sempre problemas em relação a tudo, que é o caso, não é? Quer dizer, eu pensei que hoje me vinha dizer assim, bem, olha, enfim, finalmente foi inaugurado, ok, eu até compreendo. Agora, um sucesso. Era isso que eu esperava, porque também isso credibiliza, porque é um sucesso. O número de visitas que foi dito ali pela Sra. Vereadora, o senhor não conhecia, pelos vistos, então, um clipping, numa semana, 21 indicações de órgãos de comunicação de referência, fora um programa na TSF que tem como, enfim, como pano de fundo o Mosteiro de Santo André de Ancede. Eu não sei o que é que esperaria que fosse melhor. Por aquilo que sei, temos uma calendarização de agendamentos no futuro que nos garante, efetivamente, um sucesso. E quando é assim, mesmo que a gente não concorde que aquilo que seria o mesmo, não seria a melhor forma de tratar o mosteiro, já está aqui a dizer, bom, para o ano são 350 mil euros, dizem-me quem percebe,
E, portanto, será que os baianenses estão preparados para isso? É outra vez aqui, cuidado, poderia ter sido melhor ter vendido aquilo, que era aquilo que o PSD defendia. O que eu acho é que nesta altura, Sr. Vereador, essa é que é a questão, nesta altura devíamos estar aqui todos satisfeitos. É um orgulho para os baianenses termos aquele mosteiro ali conforme está e termos aquela exposição ali conforme está. E acho que devia ficar satisfeito com isso, mesmo estando na oposição, Sr. Vereador. Nós não temos que malhar só porque somos da oposição. E era isso que eu esperava. E, portanto, mas não tivemos políticos do Conselho, do nosso Conselho. Os políticos do Conselho foram convidados para estar. Quem pôde, esteve. Quem não pôde, não esteve, não é? O Sr. Vereador esteve, não esteve o tempo todo. A Sra. Vereadora não esteve, certamente, porque teve outras situações. E, portanto, estiveram a quem nós convidamos. É verdade que, por exemplo, nós não convidamos, por exemplo, os senhores presidentes de Câmara aqui para aquele momento aqui, nomeadamente da CIM, por duas razões. Primeiro, porque eu ainda tenho a esperança que a inauguração do mosteiro possa decorrer ainda durante a exposição, e nessa altura poderiam ser convidados. Mas, por outro lado, porque nesse dia, a essa hora, estava marcada uma outra iniciativa na Câmara Municipal de Amarante, numa iniciativa que nós próprios também somos parceiros, e que veio lá até o Sr. Presidente da República, e eu achava, uma vez que aquilo estava agendado, achei que não deveria convidar os senhores Presidentes de Câmara, até para não fazer aqui algum tipo de concorrência, e articulei isto com o Sr. Presidente da Câmara de Amarante, que é assim que nós sabemos estar. E, portanto, o que eu lhe quero dizer é que, provavelmente, o que vai acontecer é que, durante a próxima semana, talvez, os senhores Presidentes de Câmara da CIM, eventualmente aqui da nossa região, serão convidados. É evidente que tem que ser um grupo sempre restrito, e depois outras entidades que também não foram, e que depois, se calhar, vamos ter que repetir, se porventura ainda até o dia 13 de novembro for possível fazer a inauguração, convidá-los outra vez. Tudo bem, mas é só por isso, Sr. Vereador. Quanto ao funcionamento do âmbito nacional, nós vamos encontrar um bom funcionamento, não tenha dúvidas disso. Da mesma maneira que encontramos esta exposição, que o Sr. Vereador teve 0 de participação, e ela é muito boa. É verdade que eu não acompanho com tanto otimismo, aquele otimismo da Sra. Ministra quando diz que agora é sempre a subir, porque sempre a subir a partir de uma exposição destas não é fácil. O que eu lhe quero dizer é que esteja descansado o Sr. Vereador, que as coisas vão decorrer mais ou menos bem. E correrão tanto melhor quanto o Sr. Vereador se empenhar a dizer que realmente aquilo é mesmo bom. Em vez de pôr tantos problemas, vai ser bom. Se é 350 mil euros, não faço ideia, são os seus, enfim, os seus conselheiros que lhe dizem isso. Vai ser fácil de ver isso agora nas grandes opções do plano, que virão agora em novembro, dia 26. Antes disso, temos que levar à reunião de Câmara as grandes opções do plano, há de haver lá um orçamento para isto e, portanto, esteja descansado que nós estamos, no mínimo, tão empenhados como o Sr. Vereador para que aquilo corra bem. Com uma diferença, é que nós estamos empenhados desde a primeira hora. E não querendo falar outra vez no catavento, parece-me que o Sr. Vereador, realmente agora aquilo está a correr bem, deixa-me lá dizer que aquilo também é interessante e que nós também estamos de acordo. Se depois os baianenses estarão disponíveis ou não, os baianenses têm-nos manifestado a sua confiança, acho que eles confiam que nós gerimos bem a coisa pública, tem sido assim, e portanto eu garanto-lhe que, não sei onde é que foi buscar este valor, eu já percebi que o Sr. Vereador em contas não é o seu forte, não é? Não é o seu forte, não é o seu forte, basta ver aquela questão lá do 1% na participação variável no IRS, e outra ali, uma atrás, que agora já não me lembro bem, mas eu não faço ideia se são 350 mil euros. A Sra. Vereadora tem ela o pelouro, hoje de manhã já falávamos nisso, temos é que encontrar uma boa dinamização daquele espaço, nós estamos empenhados nisso, naquele e noutros espaços.
Quanto à questão do colaborador Rafael, felizmente nós temos na nossa organização, de uma maneira geral, um conjunto de colaboradores muito bons, não são todos iguais. Nós temos entre aqueles que são os funcionários tradicionais da Câmara e aqueles que agora, da educação, os funcionários tradicionais da Câmara e os da educação, da saúde, andarão perto dos 380, sendo que cerca de metade, um pouco mais de metade, são os funcionários tradicionais da Câmara, e são, de uma maneira geral, colaboradores ótimos, que nos permitem atingir os tais 90%, 99% de cumprir todos os nossos compromissos. Agora, nem todos se chamam Rafael. Uns são Rafaéis, outros são Antónios, outros são Josés. E quando o senhor diz, eu ouço dizer que, enfim, os outros colaboradores não são tão bons como o Rafael, não disse desta maneira, mas é o que quis dizer. Bom, o senhor vereador também já nos provou aqui que houve dizer coisas que nem sempre depois têm aderência. Dizer-lhe que o colaborador Rafael será um bom colaborador, tem uma formação na área de teatro, depois outros colaboradores têm formação noutra área, cada um tem, uns são homens, outros são mulheres, portanto não são todos iguais. E ainda bem, o que eu acho é que estão a fazer um excelente trabalho e tenho o desafio, nomeadamente da nossa parte, em cada dia como é que podemos ser melhores. Depois, o terreno dos bombeiros é a tal coisa que eu vou pedir depois aos serviços que ponham ali a seguir quando é que eu me referi aos bombeiros, Assembleia Municipal, nas últimas reuniões. Não tenho muito a dizer, a não ser o seguinte ao Sr. Vereador, quando diz, o Paulo Pereira que aparece preocupado com o projeto, só um pormenor, eu nunca me preocupo, eu ocupo-me. Há de reparar que eu dificilmente uso a palavra preocupação, está bem? Eu ocupo-me, não me preocupo, quero dizer que trato das coisas com tempo, não sofro por antecipação e, portanto, o que eu tinha a dizer relativamente a isto, disse das outras vezes, registro aquela segurança que tem, que é da sua parte, não foram os bombeiros que me disseram. É que, ok, se nós encontrássemos o terreno e tal, os bombeiros teriam capacidade para angariar fundos para construir o seu quartel. Isso é uma boa notícia, que terão capacidade para isso. Eles nunca me disseram isto, mas o Sr. Vereador sabe. É tudo muito bem, mas isso é uma... Fui eu que disse, fique bem claro. Bom, pois foi o senhor que disse, foi o que eu disse que o senhor disse, que eles têm capacidade para angariar fundos para um quartel, têm capacidade para isso. É a minha opinião. Falou por 2 vezes, sem eu lhe dar a palavra, mas tudo bem. Tudo bem, porque eles nunca me disseram isto, não é? É a sua opinião, ouvi dizer certamente. Depois, na sequência disso, quando eu lhe disse, na sequência disso, o senhor, que é o 4 assunto, disse que lhe entristeceu a forma como eu disse que o senhor às vezes me parece um catavento. É verdade, ó senhor, mas não é só na questão dos bombeiros, não é? Aliás, falei-lhe nisso há bocadinho a propósito da questão do Mosteiro Santo André de Ancede, e eu até acredito que vai acontecer noutras coisas, não é? Um dia destes espero tê-lo a dizer que foi muito boa iniciativa da nossa parte termos evoluído para a construção da biblioteca. Também foi contra a biblioteca, ela vai ser inaugurada agora daqui por umas semanas, e eu gostava muito que o senhor vereador um dia destes dissesse, afinal foi um bom investimento, porque na altura era contra, que dizia que não era preciso bibliotecas, porque agora com os telemóveis nós que conseguíamos aceder a tudo. Foi isso que disse, senhor vereador. Foi isso que disse. E escreveu. Isso me está a dizer que não foi isso que disse? Não, estou a dizer que já lhe expliquei, Sr. Presidente. Pronto, ok. Pronto. E o que eu quero dizer ao senhor vereador é que eu percebo bem, e para não haver dúvidas, que não foi no sentido de o ofender. Eu disse assim, na teoria das lideranças, e há vários estilos de liderança, e há uma que é simples, que é, aliás, a extrema-direita usa muito disso, desse populismo, e para que não haver dúvidas, isto eu estou a falar em tese,
é daqueles líderes que veem ali uma multidão ir naquele sentido e dizer, eles vão ali, não tem ninguém quem... Deixa-me pôr lá à frente deles para os liderar. Foi isso que eu disse e repito. Eu, em relação a isto dos bombeiros, pareceu-me, se o senhor se mete aqui a falar por um assunto que não foi mandatado por ninguém, é meter-se ali, aproveitar a embalagem de ter saído uma entrevista no jornal, e que agora até disse hoje aqui, que não acredita que aquela entrevista tivesse saído sem terem falado comigo. Eu tenho algum poder, mas agora o poder de tratar com jornalistas e dizer às outras pessoas e às outras entidades o que é que elas devem dizer ou não, eu gostava de ter esse poder, porque se eu tivesse esse poder, imagino o que eu faria consigo, Sr. Vereador. Eu arranjava aqui maneira de que estas reuniões corressem de uma forma muito mais... Pois, eu sei. Não me deixe condicionar. Ou seja, portanto, o catavento é o senhor, não posso ser eu. Imagino que eu tinha sempre essa possibilidade de catavento e de o pôr aqui a puxar no mesmo sentido. Não tem hipótese. Eu sei disso. Muito bem. E, portanto, Sr. Vereador, estamos falados quanto a isto, portanto, não é no sentido de o estar a entristecer ou a menorizar, enfim, a minha opinião, como é que eu acho que o Sr. Vereador trata de alguns assuntos nessa tarefa. Nem digo que é fácil nem difícil de fazer oposição, principalmente quando nós cumprimos com tudo. Não é? Eu imagino, eu já estive também muitos anos na oposição, e se quem está do outro lado cumprisse com tudo, respeitasse tudo, eu compreendo que o seu papel não é fácil. É isso, acho que o seu papel não é fácil. Porquê? Porque nós cumprimos com tudo, as pessoas conhecem-nos, sim, sim, não, não andamos aqui a dourar a pílula e, portanto, e permita-me, desculpem esta linguagem coloquial. Pronto, quanto às questões, acho que não devia trazer para aqui mesmo as questões de política interna, partidária. Deixa eu ver, dizer, que eu também andei atrás. Sr. Vereador, sabe que eu com o Sr. Presidente José Luís Carneiro nunca andei atrás nem à frente. Fui vice-presidente dele muito tempo e ele era o presidente, eu era o vice-presidente, eu andei sempre ao lado dele, ao lado. Fico com esta ideia, como estas pessoas todas que aqui estão ao lado. O Sr. Vereador, pronto, eventualmente não imaginará o que é isso. E, portanto, o Vereador Lima não precisava de vir em minha defesa. Deixe-me só dizer-lhe isto, já que falou nisto. Eu acho que, e desculpem-me as pessoas que estão lá em casa, porque isto da vida dos partidos não tem que ser um assunto discutido aqui. É verdade que é um assunto da sociedade e pode, mas só para lhe dizer o seguinte, Sr. Vereador, porque não tem mesmo a ideia de como é que as coisas funcionam no Partido Socialista de Baião. Eu dizia na tomada de posse do Sr. Armando Pinho, que é o Presidente da Comissão Política desde que tomou posse agora no domingo, dizia mais ou menos isto: entre 2003 e 2022, portanto 20 anos, eu só não fui Presidente da Comissão Política durante 2 mandatos, entre 2010, 2012 e 2018, 2020. E é a minha ideia de que onde uma conselhia que funciona bem, porque envolve todas as pessoas, porque todas as pessoas têm direito à palavra, porque todas as pessoas, concordando ou não concordando, as questões são debatidas em comissões políticas alargadas, com assembleias de militantes alargadas. Veja, no domingo tomaram posse 74 membros de uma comissão política. Eu entendo que quando funcionam bem, o Presidente da Comissão Política não devia ser o Presidente da Câmara. E por isso, quando eu em 2017 ganhei a Câmara, eu quis muito que fosse outra pessoa a ser Presidente da Comissão Política, que veio a ser a professora Ivone, e por mim ela continuaria em 2020. E em 2020, enfim, tentei convencer algumas pessoas para que não. Eu dizia, vão lá vocês, que acho que não deve ser eu, por isto, por aquilo, por aquilo. É verdade que quando a professora Ivone manifestou a indisponibilidade de continuar, foi ali muito próximo e, portanto, foi a solução de recurso.
mas disse logo, eu a seguir não sou Presidente da Comissão Política, disse-o logo lá, e agora houve eleições e eu não sou. Mas deixe estar o funcionamento do partido, destes anos todos, destas vitórias todas, ao senhor vereador. Eu dizia isto também, desde 2003 até então, houve 16 eleições entre europeias, autárquicas, legislativas, 16 eleições. Das 16, o PS em Baião venceu 15, perdeu uma naquele fatídico ano de 2011 para as legislativas. O Partido Socialista em Baião funciona bem e recomenda-se. Eu não queria falar nisto, mas... E não queria falar agora da vida do vosso partido, que também estou atento, não é? Estou atento. Basta ver a disputa que houve há pouco tempo pela liderança do PSD e a votação que houve no PSD em Baião, 17-13. Por acaso o senhor apoiou, não ganhou. Desculpa, não percebi essa. Não percebi, pode-me explicar? É isso que eu não percebi. Disse mal agora. Por acaso, o candidato que o senhor apoiou ganhou a nível nacional, mas não ganhou aqui em Baião, 17-13, não é? Agora, acho que não devia ter trazido este assunto aqui. Deixe o problema dos partidos lá fora. Veja a votação que houve por unanimidade agora para a distrital do PSD, quer dizer, acho que não devia trazer para aqui as questões dos partidos, que abrimos aqui uma frente que não interessa para aqui nem para as pessoas. Veja quem é hoje o PSD em Baião. Bom, acho mesmo, Sr. Vereador, que deixem a questão dos partidos lá fora. E reiterar isto. Fui com muita honra o vice-presidente Dr. Gélios Carneiro durante muitos anos e sempre soube trabalhar em equipa e perceber o meu lugar, sempre, sempre. É por isso que ainda hoje temos uma grande relação de amizade e de respeito. Portanto, essa questão do autonomear é de quem lá foi alguma outra das suas informações fidedignas. 5. Equipamentos de segurança. Eu vou pedir também aos serviços para fazerem, aqui vai ter que ser um quadro mais comprido de todas as vezes que já se falou aqui, equipamento de segurança. Queria só dizer-lhe o seguinte, ao senhor, eu tinha dito, pela segunda vez, na última reunião, queria matar isto, e nem lhe quis mostrar as fotografias ali, podia tê-lo feito, entreguei-lhes em mão, por uma questão de respeito, não sei se percebeu isso. Porquê? Porque há ali pessoas que, sendo daqui, não seriam identificáveis, ali podem ser. Esse argumento de me dizer, bom, quer dizer, estavam lá, é a minha empresa, mas não estava lá o líder, isso não resolve nada. Quem trouxe para aqui as questões da segurança nem fui eu, foi o Sr. Vereador. E eu só peguei nisso, porque, quer dizer, é um bocado aquele registro, olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço. Alguém que vem aqui não sei quantas vezes pôr em causa como é que os funcionários da Câmara e o Sr. Presidente tal. E depois, que tenho uma empresa e, afinal, olha-se para ali, eu tenho dúvidas, não é? Tenho dúvidas por aquilo que eu ouço dizer, se aquilo cumpre. Eu só lhe disse, quer dizer, o senhor se calhar não tem muita autoridade moral para falar nisto, nem para falar, não tem autoridade, não só porque não concretiza nada, que essa é que é a questão. Torna a vir hoje com esta questão aqui, que me mandou um e-mail. O e-mail que me devia dizer é assim, olha, onde é que as pessoas falharam? Onde é que o Sr. Presidente falhou? Ali. E os funcionários da Câmara ali. E as empresas que trabalham para a Câmara falharam ali, que foi isso que o senhor ficou de me enviar. E não enviou nada. Calma. E depois, eu só lhe trouxe aquilo e disse, morre por aqui. E o que o senhor hoje, vereador, me traz aqui hoje, eu vou-lhe dizer que eu estou admirado. Estou admirado, porque mostrou-me ali umas fotografias, que sou mesmo eu, não é? E eu vou continuar a fazer daquela maneira, não estou a ver quando vou fazer uma pavimentação, que tenha que ter um equipamento especial. E, portanto, aquilo que mostrou ali vai continuar a acontecer.
Enfim, e portanto, para não haver dúvidas, que o Sr. Vereador aqui sempre concretizou, e é por isso que eu estou a falar nisto, há aqui duas coisas de novo. É que mostra ali 2 momentos em que eu apareço de colete e de capacete. É importante agora dizer isso, não é? Portanto, é que efetivamente aparece ali uma vez que fui visitar o túnel, salvo erro, em Caíde, acho eu, da eletrificação da linha de Douro, que quando lá cheguei, que era uma visita com o Sr. Ministro, alguém me diz na entrada, o senhor tem que pôr um colete e uma coisa, e eu pus. E andei para trás, para a frente com eles, pus. Da mesma maneira que se me chegasse, um funcionário meu me chegasse quando eu vou visitar, agora vai visitar a obra tal, e se me dissesse, ponha lá o capacete, e eu também o punha, sejamos claros. E a outra, que é em Baião, senhor, penso, assim de repente, pareceu-me que é quando veio a Ministra da Cultura a lançar a primeira pedra, ou o anúncio das obras do Mosteiro Santo André de Ancede, lá do protocolo também, que dizem que nós íamos entrar na ruína para ver aquela coisa, e disseram-me, também os meus, agora já nem sei se foi os meus serviços, foi lá o protocolo com eles, uma vez que vão entrar na ruína tem que pôr essa coisa, e pronto, andei para ali, tão simples como isso. E portanto, enfim, eu pensei que me ia mostrar agora aqui alguma coisa que eu estava ali com, e depois mostra no auditório, porque é dentro, sim, mas no auditório, quando lá fomos, não havia obras, nem por cima, nem por baixo. Nem havia lá funcionários naquela coisa, estavam noutro sítio, foi uma visita. E, portanto, ao Sr. Vereador, eu compreendo que tem que ter matérias para trazer aqui. Agora, enfim, a questão é, estamos a falar de quê? Isto importa para quê? E eu pensei que depois de lhe ter mostrado aquilo que lhe mostrei da sua empresa, o senhor diz, bem, realmente andei aqui a mandar aqui fogo e que, se calhar, não me lembrei que... Bom, e eram estes assuntos todos que eu tinha para falar, penso que não há mais nenhum. Passávamos então ao período da ordem do dia. Mesmo assim, e apesar de ser mais rápido um bocadinho, ultrapassámos em 23 minutos aquilo que era o nosso período antes da ordem do dia. Assim sendo... Portanto, temos aqui 12 pontos da atribuição de apoios do âmbito do Fundo Social de Baião. Por analogia com aquilo que eu tinha falado na última reunião, eu queria colocar aqui esta questão. Nós entendemos na última reunião, até porque eram apoios do movimento associativo, mas há associações diferentes. Aqui estes apoios, a atribuição de apoios do âmbito do Fundo Social de Baião também é a pessoas diferentes, mas como nós não identificamos aqui na reunião as pessoas, eu punha à consideração a possibilidade de podermos votar em conjunto, sendo que, digamos, todos estes casos já foram não só propostos pelo Pelouro, como depois avaliados e validados, digamos assim, por essa comissão que acompanha esta atribuição e que inclui, nomeadamente, também, para além do Sr. Vice-Presidente e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, também a Sra. Vereadora Célia Azevedo. Portanto, se assim concordassem, eu propunha que possa ser votado em conjunto. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, não vejo inconveniente nenhum, porque é o que tem sido normal, mas, no entanto, depois gostava de poder saber, no âmbito do fundo, deste fundo, em 2021, quantas pessoas foram apoiadas e se alguma delas foi apoiada mais que uma vez? E qual o valor gasto em 2021 por este fundo? E depois, se conseguirmos ter os mesmos dados até setembro de 2022, também gostávamos de saber, só para termos uma ideia. Muito bem, eu não sei se o Sr. Vereador poderá dar aqui, certamente não de 2021, né, mas não sei se está preparado para esta informação, mas depois faz-lhe chegar, certamente. De qualquer das maneiras, eu não sei se o Sr. Vereador quer fazer alguma referência, obviamente, ao Fundo Social de Baião. Sim. Pedi para intervir, assim já não falo. Tinha reparado, faz favor. Pronto, na sequência do que o Sr. Presidente estava a dizer, da possibilidade de se poder fazer a votação de todos os pontos, partilhar dessa preocupação e dessa vontade, e que também acho que deve ser feito, porque na realidade não vamos estar aqui a falar de casos individuais, como tem sido o hábito, mas na generalidade dar nota que este ano de 2022 é a terceira vez que trazemos a este órgão apoios do Fundo Social de Baião.
Até ao final do ano ainda virão cá mais apoios, porque já estão a ser devidamente tratados. Não posso precisar o valor que já temos, mas irei ter o cuidado na próxima reunião com a senhora vereadora de pedir aos serviços e elencamos o valor, até porque, além do número de processos, há valores diferenciados em cada uma das situações. Acima de tudo, dar nota que é mais uma medida que já está implementada pelo município há muitos anos e que com este novo executivo desde 2021 iremos dar continuidade a este tipo de apoios. São apoios direcionados a famílias que estão a passar algumas dificuldades, são apoios momentâneos. Aproveitar já numa das questões que o Sr. Vereador colocou, o próprio regulamento dos apoios só permite que as famílias não podem ser apoiadas mais que uma vez durante o ano. E informar que, além daquilo que é os apoios que já eram concedidos anteriormente, temos também já aqui aquilo que foi dito na última reunião, que se prende com uma medida nova de apoio e definida enquanto pré-campanha das medidas e daquilo que o Partido Socialista queria implementar, que é o apoio para as bolsas de estudo, e que durante o ano 2022 também já estamos a fazer essa atribuição de bolsas para os alunos do ensino superior. Essencialmente isso. Então as informações depois com a vereadora Célia, que também esteve presente na última reunião, só deixar esse registro, porque nós na última reunião, inclusive os dois, demos nota que hoje iríamos falar com os colegas de variação para realmente se aprovar as propostas todas de uma só vez, para não estarmos a individualizar os apoios. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, se assim concordassem, punhamos à votação o ponto 1 ao ponto 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Depois, ponto número 13, guia de coleção da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e Sousa, proposta, não sei se alguém se quer inscrever, Sra. Vereadora, responsável pela coordenação deste projeto em termos de Executivo Municipal, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. No âmbito do projeto que estamos a desenvolver de criação da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e Sousa, há uma série de documentos formais que é preciso aprovar, não só na rede, mas depois individualmente em cada município, e este é mais um daqueles documentos, a Guia de Gestão da Coleção da Rede, que vai permitir depois operacionalizar aquilo que é o funcionamento da rede de bibliotecas. Muito obrigado. Queria saber se alguém mais quer inscrever. Não? Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 14, protocolo para a utilização do Centro Hípico, agrupamento de escolas Valdovil, proposta. Não sei se a senhora vereadora faz favor. Portanto, esta é uma proposta que já vem de anos anteriores. O protocolo permite aos alunos da unidade de autismo poderem usufruir de aulas de hipoterapia no nosso centro hípico, à semelhança do que acontece com outras instituições do Conselho e de concelhos vizinhos. E, portanto, é também uma forma de proporcionarmos àqueles alunos uma terapia que os técnicos que os acompanham consideram que é muito importante para o seu desenvolvimento. Muito obrigado. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 15, minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Cultural e Recreativa Santa Cruz do Douro, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O senhor vereador do Pluro dos Assuntos, portanto, do Associativismo e Desporto, também vice-presidente, faz favor. Sr. Presidente, só para dar nota, porque foi um dos assuntos que também falávamos aqui na última reunião, porque na realidade é uma associação que este ano, durante 2022, já aqui vieram apoios. Este aqui vai na sequência daquilo que é a prática também adotada e regulamentada por este município, naquilo que é o apoio que dá às instituições e, neste caso, às associações desportivas, quando da submissão de candidaturas que estas fazem a diferentes linhas de apoios estatais. Neste caso, é uma candidatura feita pela Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. A candidatura foi feita para a requalificação do pavilhão desportivo
e foi feito através da Secretaria de Estado da Centralização e Administração Local, que apoiou em 50% do valor da candidatura, e nos restantes 50%, aquilo que tem sido a prática deste município é apoiar em 50% do valor não coparticipado, até um valor máximo de 25 mil euros. Este apoio que está a ser concedido é na sequência daquilo que tem sido praticado habitualmente, e dar nota que está aqui a documentação apensa daquilo que é o desenvolver dos trabalhos, e inclusive esta semana recebi também já a mesma informação por parte da Associação que a obra estará finalizada e que depois competirá ao município fazer chegar os respectivos valores à Associação. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Não me inscrevi, mas só no âmbito do que disse o Sr. Vereador, o Sr. Vice-Presidente, só para ficar esclarecido. Portanto, o que se bem percebi, quando as entidades se candidatam a um programa, a parte que não é apoiável por esse programa, 50% desse valor é apoiado pela autarquia, sendo que o valor máximo é 25%, 25 mil euros. Permitam-me, portanto, está no regulamento, não é? Que também aqui foi aprovado. Por norma, na nossa relação com o movimento associativo e, enfim, até de alguma forma, mais ou menos analogamente com as IPSS, quando há candidaturas extraordinárias, por isso é que nós, na última reunião, quando o Sr. Vereador dizia, bom, em relação a determinadas associações, mais valia vir uma única proposta para um ano, eu dizia-lhe, bom, mas há situações que são excepcionais, que é exatamente este caso, ou seja, esta associação fez uma candidatura a um programa, não sei qual é, não sei se é o programa 2, e que pode ou não ser apoiado. Ora, se for apoiado, obviamente é uma coisa, se não for apoiado não tem que vir aqui a esta reunião. E por norma, grosso modo, quando uma entidade destas se candidata, há uma parte que é comparticipada pelo Estado no âmbito desse programa, às vezes em percentagem variável, e depois, na parte que não é comparticipada, o que está no nosso regulamento é qualquer coisa deste género, nós podermos ir até 50% da parte não comparticipada. Pode não ser, nem sempre é assim, porque depois há um elegível, há o valor elegível, depois há o valor que é comparticipado, mas, ou seja, na parte não comparticipada, nós podermos ir até metade da parte não comparticipada, nunca ultrapassando os 25 mil euros. Pronto, e depois há variáveis. E depois ainda há nesse regulamento, em situações ainda mais excepcionais, o podermos avaliar caso a caso. Mas neste caso aqui, em concreto, é isso mesmo. Ou seja, houve uma parte que foi cofinanciada pelo Estado, da parte que ficou, digamos, por comparticipar, nós, portanto, definiu-se este valor que vai ou até 50%, nunca ultrapassando os 25 mil euros. E tem sido mais ou menos esta regra em relação a outras iniciativas do género com outras associações. Punhamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Grilense de Cultura e Recreio, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Senhor Vice-Presidente, faz favor. Só mesmo porque estamos perante uma associação que está a retomar a atividade, não só fruto do Covid, mas que esteve bastante tempo sem grande atividade, e dar aqui nota para a forma como tenho cuidado de ir acompanhando e dialogando com a respectiva direção, da forma como aquele grupo de amigos que se juntou e que fazem parte da direção e que estão a reativar a associação, inclusive o próprio espaço, o recinto do campo de jogos e de um campo de apoio que tem lá também junto às instalações, assim como na modalidade BTT, dar nota que realmente é uma associação que está a regressar em força e com vontade, oxalá assim seja para continuar. Muito obrigado, Sr. Vereador. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 17, projeto das alterações ao Regulamento Municipal de Atribuição das Distinções Honoríficas do município de Baião.
publicitação do início do procedimento e participação procedimental, prazo para a participação procedimental. Portanto, basicamente, o que se trata é dar o pontapé de saída para uma revisão, não é? Uma alteração ao Regulamento Municipal de Atribuições das distinções honoríficas que nós temos vindo, digamos, a fazer uso todos os anos e que depois distinguimos um conjunto de personalidades ali no dia do município, nos finais de março. Portanto, aqui ainda não é o regulamento em si, é para dar este pontapé formal de lhe dar início, que depois há de naturalmente ter a oportunidade, nós próprios aqui na reunião de Câmara, e também eventualmente uma discussão mais pública que possa ser feita nesse sentido. Não sei se alguém faz favor, o Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, era para pedir aos serviços, porque é muito mais fácil, se me puderem, acho que já li isto uma vez, mas não sei onde é que tenho isso, se me puderem facultar isso para não andar à procura, agradecia. Depois, saber se há alguma ideia ou algum motivo muito específico, o porquê disto, ou é mesmo só para alterar, porque há coisas que temos que mudar, já estão, se calhar, as condições que estavam no anterior regulamento, se calhar hoje já não fazem sentido, muitas delas, e se é mesmo só por causa disso. E depois, ainda, em relação às atribuições, parece-me, e perdoe-me se estou enganado, que é nomeada uma comissão para a nomeação das pessoas que, quando o dia do município, são agraciadas com esta atribuição. E perceber quem é que nomeia essa comissão. Também gostávamos de saber. Muito bem. Eu penso que posso responder a tudo e depois, se for necessário, apesar disto depender diretamente de mim, quem costuma depois pôr isto em prática é a Sra. Vereadora da Cultura, mas pronto, a disponibilização tudo muito bem, apesar dela ser pública e estar no nosso, penso eu, no nosso site, mas fazemos chegar naturalmente a disponibilização desse mesmo regulamento. A alteração, penso que tem fundamentalmente a ver com a possibilidade de, portanto, na distinção dessas personalidades, poder incluir a figura de homenagem póstuma, que penso que não estava lá prevista, ou da forma que estava prevista era muito restritiva. E depois, quem nomeia essa comissão está nomeada, não haverá, digamos, alterações, ou melhor, neste regulamento, nesta alteração não se está a prever qualquer tipo de, digamos, de alteração. É verdade que ela pode ser feita a todo momento e é nomeada pelo Presidente da Câmara. Penso que é assim, não sei se a Sra. Vereadora quer complementar, mas assim de repente é o que me oferece. Essencialmente a alteração que se pretende fazer tem a ver com essa questão da distinção póstuma, porque atualmente para atribuirmos uma distinção póstuma temos que recolher 1000 assinaturas, o que nos dias de hoje já não faz muito sentido e, portanto, tem a ver essencialmente com isso. Portanto, depois deste pontapé de saída, é dado um prazo para as pessoas poderem apresentar contributos para a alteração, que depois serão incorporados ou não naquilo que vier a ser a alteração ao regulamento. Muito bem, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 18, concurso público, beneficiação da Estrada Nacional 304.3, entre Teixeira e Teixeiró e Santa Marinha dos Ezes, decisão de não adjudicação proposta. Portanto, este assunto eu até ainda o iniciei na última reunião de Câmara, tínhamos há pouco tempo, na última reunião de Câmara, recebido a má informação, ou melhor, a má notícia, de que o concurso de, portanto, beneficiação desta estrada tinha ficado deserto. Depois, com a evolução da conversa, eu disse que tinha uma notícia má para dar e depois acabei por não dá-la, mas tinha a ver com isto. E, portanto, venho aqui no sentido de extinguir este procedimento porque não houve concorrentes e, cumulativamente, trazer depois, no outro a seguir, mas falaremos desse outro a seguir, um novo, enfim, procedimento para ver se desta vez ele avança. Portanto, mas para já o 18 é para nós termos conhecimento de que não houve, infelizmente, apesar de nós termos, enfim, aumentado o valor para aquilo que achávamos que era, enfim, suficiente para que houvesse concorrentes, mas não houve, que é uma má notícia e, portanto, aqui é para extinguirmos, digamos assim, este mesmo procedimento. Ponto número 18. Não sei se alguém se quer inscrever. Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, só para que quem está lá em casa fique esclarecido,
porque o Sr. Presidente pensei que ia falar nisso e não falou. Portanto, nós tínhamos uma base para este concurso, 1.598.352,15 euros, e a melhor proposta que apareceu a concurso foi 1.869.908,49. E, portanto, segundo a lei, não permite que seja adjudicada a valores superiores ao valor base. É por isso mesmo que vamos anular o concurso. É este o motivo. Ora bom, não é pela melhor proposta ser de 1.800.000, é porque lançámos a concurso e não houve nenhum que cumprisse os requisitos e, portanto, ficou deserto. Não houve sequer propostas, porque elas não podem ser aceitas acima do valor base, não é? Portanto, a proposta entrou, mas não pode ser considerada porque está acima do valor base. Nem é bem entrar, ou seja, não, digamos, não é um assunto que eu domine em plenitude. Parece-me é que as empresas que, digamos, podem ter interesse em ir a jogo, acabam por preencher uma ficha que fica apensa, digamos, ao processo, mas parece-me que nem se pode considerar que apresentou proposta. É um bocadinho nesse sentido, parece-me isso. Ou seja, ficou deserta, não houve... E, portanto, eu punha, dando este esclarecimento, punha então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 19, vem então na sequência disso, e é para tornarmos a lançar a mesma proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, eu acho bem, tenho ideia que todos nós, apesar de Sr. Presidente, na última reunião, me ter no fundo acusado de que nós não queríamos a obra, eu acho que toda a gente quer a obra. Não é? E o senhor pode dizer o que quiser, mas todos nós sabemos que queremos a obra e já disse isto aqui várias vezes. Agora, o que me estranha é que eu fico... Como é que nós lançamos um concurso e temos duas, eu digo-lhe propostas porque é a lista que diz aqui, é a lista de concorrentes e valores das suas propostas, é o que diz aqui, valor global da proposta, portanto, são propostas que entraram na autarquia. Como é que nós temos um valor, nesta fase, um valor que a melhor proposta, ou o melhor preço, ou a melhor informação, chamem-lhe o que quiserem, que entrou cá de alguma empresa que estava disponível para fazer a obra, é 1.869.908, e nós continuamos a querer lançar uma obra abaixo deste preço. Sr. Presidente, porque é assim, o Sr. Presidente vai me dizer, vamos tentar que alguém faça por este preço, mas se nós lançássemos com 1.869.000, continuamos a tentar que alguém baixe o preço. Se houvesse alguém com interesse de fazer a obra por um preço mais baixo, de certeza que o vai meter. Portanto, eu acho que estamos aqui a perder tempo. É a minha opinião, é que estamos a perder tempo. Portanto, eu acho que fazia sentido lançarmos com o valor mais baixo que nós temos, conhecimento, de alguém que se comprometia a fazer a obra por aquele valor. Se eu, que não eu, mas para não falar nos outros, tivesse vontade em fazer com menos de 200.000 euros, estou sempre a tempo de baixar. E a autarquia não fica com o concurso deserto. Agora, fazemos com este valor. Eu tenho ideia que ou houve alguma alteração no caderno de encargos e nas quantidades, o que não me parece, não é? Não me parece, porque não vi aqui nada que desse essa informação, não é? E, portanto, eu acho que nós devíamos lançar isto, mas lançar com aquele valor, para estarmos devidamente assegurados de que pelo menos um iria concorrer, e nós não iríamos ficar com o concurso deserto, porque senão, Sr. Presidente, agora deixe-me brincar um bocadinho, a fazermos isto, agora apetece-me dizer-lhe, eu acho que vocês não querem fazer a obra, porque senão não lançavam por este valor, mas agora é um bocadinho a título de brincadeira e de provocação. Mas deixe-me dizer-lhe outra coisa, Sr. Presidente, aquela nossa proposta, e dado os valores que nós estamos aqui a assumir, de que poderíamos ir perante o IP, tentando negociar mais uma ou outra, e que eles nos ajudassem, cada vez faz mais sentido. Mas não quiseram que isso acontecesse, não quiseram, pronto, vai ser o orçamento da autarquia a pagar, muito bem, mas cada vez faz mais sentido. Duas notas, Sr. Vereador, começo pela última. O senhor parte de um pressuposto errado, que é dizer assim, aquela nossa proposta, se nós a tivéssemos feito e tal, cada vez fazia mais sentido. Não, cada vez fazia menos, ó Sr. Vereador, por uma razão simples. Primeiro, sim, diz o Sr. Vereador, depende do ponto de vista. Vou-lhe dar o meu ponto de vista, que é o seguinte, imagine que nós íamos negociar com o IP conforme o senhor queria e disséssemos assim, olha, então nós precisamos de mais 180.000 euros. E agora ela não foi adjudicada, e vamos imaginar que é adjudicada agora por mais 100.000.
E ele dizia, pronto, então paguem lá os 180 mil, imagina isto. E, portanto, ainda bem que não o fizemos. Segunda nota. O Sr. Vereador disse agora, bom, se tivessem seguido uma vez de ver com o IP, ó Sr. Vereador, alguém lhe disse que eu já não falei com o IP há muito tempo, para, em função daquilo que é o aumento dos custos da matéria-prima, se havia condições de renunciar ao contrato. Eu já lhe dei a entender que se fez isso há muito tempo. E também já lhe dei a entender que o que me dizem dessa parte é dizer, não se meta nisso, porque se demorou tantos anos a fazer este percurso, com uma solução que envolveu o envolvimento de 3 ministérios, era estar a voltar à estaca zero. E disseram-me mais, Sr. Vereador, depois de adjudicar a obra, não custa nada tentar o senhor atirar com o barro à parede, como diz o nosso povo. Agora, enquanto este procedimento não estiver concluído em termos de adjudicação, não se meta nisto. Está bem, Sr. Vereador? Pronto. E, portanto, que é para não haver dúvidas. Nós sabemos defender bem o interesse público e, da mesma maneira, conseguimos isto. Obviamente, se conseguirmos, em função daquilo que vier a ser um acréscimo, se houver essa possibilidade, pois, tudo bem. Fique com a ideia que pedi já uma audiência ao Sr. Ministro há bastante tempo, até para lhe falar também desta coisa, até agora tem em torno do orçamento. E, portanto, clarificar isto. Quanto à questão do valor, ao Sr. Vereador, com 2 notas também. Uma, que tem a ver com o seguinte, nós não podemos fazer cadernos de encargos em função daquilo que são propostas de empresas. Aquilo que o senhor diz, então se temos aqui uma proposta de 1.800.000, porque é que não lançamos a obra em função desse valor? Por uma razão simples, quer dizer, eu confio nos meus serviços e, obviamente, os valores e os nossos cadernos de encargos são feitos por nós. Pronto. Estávamos nós, aqui seria muito estranho se fizéssemos os nossos cadernos de encargos em função daquilo que são as empresas que nos dizem por quanto é que nos fazem as obras. Nota 1. Nota 2. É verdade que eu também estranhei isso, ou seja, o valor que nós levamos agora não é muito, são mais 50 e tal mil euros acima, ou 60 mil. E, portanto, o caderno de encargo parece-me que é assim digamos, que resulta de uma articulação com o IP, porque foi o IP que, portanto, sendo uma obra que nós lançamos, mas é com um protocolo com o IP, e é o IP que, portanto, elabora o caderno de encargos. E há uma componente, que penso que é no bituminoso e nos polímeros, eu não percebo bem isso, que está previsto, digamos, na obra, que estava previsto na obra, que é usado pela IP em situações, e o Sr. Vereador deve perceber isso melhor do que eu, que é usado em situações de grande intensidade de tráfego nos IPs e nas autoestradas, que cá no norte, de uma maneira geral, nem é muito usado, e que há a possibilidade de nós usarmos cá, nesta pavimentação, aquilo que normalmente se usa cá, e portanto tinha que ser o IP a validar, e portanto parece-me que também neste caderno de encargos há a possibilidade de se usar o bituminoso que normalmente usamos cá na nossa, sem introduzir um polímero não sei quantos e portanto eu penso que entre validado pelo IP, que eles é que autorizam, portanto há um caderno de encargos que, apesar de tudo, onera para um valor que se entende que é justo e que pode justificar também, desta vez, que haja concorrentes. Mesmo assim, se nós falávamos aqui há uns tempos, e temos que ser conscientes disto, há uns tempos atrás dizíamos que carregávamos o valor global com cerca de 250 mil euros, estamos aqui a acrescentar ainda mais 50 mil, e o que eu espero, porque sou a pessoa mais interessada, não tenha dúvidas disso, é que se encontre rapidamente aqui um concorrente que nos possa fazer esta obra. Está bem? Faz favor. Sr. Presidente, 2 coisas muito rápidas. A primeira coisa
e fico contente de que, apesar da nossa proposta não ter sido aceita, o Sr. Presidente, quando tiver a proposta final de adjudicação da obra, vá perante o IP tentar aquilo que era a nossa intenção. Fico contente e todos nós sabemos que isso não se faz de um dia para o outro. E, portanto, quando nós fizemos a proposta, a negociação tanto podia começar naquela altura como um mês ou dois à frente. Isso é a primeira questão. Depois, o Sr. Presidente nunca disse, tal como disse hoje aqui, taxativamente, de que já tinha falado com o IP, nunca disse, e eu nunca percebi, peço imensa desculpa, não consigo entender o que é que o senhor pensa, não é? Se tivesse dito, se calhar hoje não falaria isto. De qualquer maneira, fico contente de que tente que isso aconteça. E depois, dizer o seguinte, Sr. Presidente, afinal, sempre há aqui alguma coisa de novo, que foi o caderno de encargos teve que mudar as condições técnicas, não é? Para nós irmos para esta proposta, e o Sr. Presidente acabou de confirmar, que foi a utilização de um determinado material em detrimento de outro. Certo? Isso não quer dizer que seja mais melhor qualidade ou pior qualidade, não é isso que eu estou a dizer, de forma nenhuma, certo? Que seja bem entendido. As soluções, cada um utiliza, num lado utiliza uma solução, no outro lado utiliza outra solução e ambas são válidas. Para mim, não vejo o porquê não. Mas então, a justificação para este valor se manter só nisto foi que o produto aplicado neste novo concurso será um produto diferente, ou melhor, haverá a hipótese de poderem aplicar um produto diferente daquilo que estava previamente definido na proposta inicial. E aí já concordo com isto, sendo certo, continuo a dizer, era preferível nós metermos, para não corrermos riscos, metermos mais valor na base, porque para nós é indiferente, mais valor na base, e quem quiser baixar preço está sempre a tempo, de corrermos o risco de meter aqui mais, neste caso, 50 mil euros, se não estou em erro, 50 ou 60 mil euros, é isso, mais ou menos 50 mil euros, do que metemos aqui mais 50 mil euros e corremos o risco de voltar a ficar deserto, porque a diferença entre um produto e outro não é assim nada de extraordinário. Portanto, Sr. Presidente, eu aconselho, e se calhar a retirarmos isto, na próxima reunião vir com um preço base um bocado superior para não corrermos esse risco, mas o Sr. Presidente fará como entender e nós iremos votar a favor, seja qual for a decisão. Fique bem claro. Permito-me, e pensei que tinha sido mais ou menos claro, desde quando o Sr. Vereador vem com essa questão de podermos alterar o protocolo, eu desde a primeira hora que lhe disse que não era o momento, e lhe disse que estava muito atento. Eu vou-lhe só ler, já para não haver aqui dúvidas, e fica... Eu, em agosto, mandava um e-mail a alguém da IP que dizia, em sequência do nosso telefonema de há dias, venha ao seu contacto a propósito da requalificação da estrada 304.3. Não interessa agora aqui, é uma via estruturante, depois enquadrava aqui a questão que vem desde 2005 e dizia a dada altura: no entanto, entre o tempo que mediu a assinatura do acordo e a preparação do processo de empreitada e o lançamento a concurso, eclodiu a guerra na Ucrânia, que teve impactos muito elevados no mercado de matérias-primas, desregulando e levando a um consequente e imprevisível aumento de preços que se repercutiu em toda a cadeia de valor. Bom, e depois explico, certo, por aí fora, com valores. Dizia, a dada altura, que dizíamos que nós próprios, para fazer face à volatilidade e imprevisibilidade dos mercados, revelou-se mais previdente que a quando do lançamento ao concurso da empreitada calcular um acréscimo de cerca de 10% relativamente ao valor inicialmente previsto, orçando com os valores, de forma a garantir que o concurso não ficasse deserto e se adiasse uma obra há tanto tempo aguardada pelas populações. Sendo certo que o valor da adjudicação poderá ficar abaixo do lançado a concurso, e desta forma menos generoso do que eu agora previsto, gostaria de apelar à sua sensibilidade e intervenção no sentido da possibilidade de que creme justa das infraestruturas de Portugal poderem vir a assumir o diferencial entre o inicialmente previsto e o valor da adjudicação final. Isto em agosto, mandei-lhe este e-mail, depois de ter falado previamente até. E, portanto, a resposta que veio já, enfim, mais tarde, mas por telefone disseram-me logo isso, e eu não vou ler aqui a resposta toda. Vou dizer a parte final, que diz: não obstante a compreensão que a IP possa ter pela questão colocada, importa referir que a IP está legalmente impedida de assumir, no contexto do protocolo, qualquer outro compromisso que não seja aquele que foi autorizado pelo despacho, pelo que a IP tem de declinar a proposta de incremento de comparticipação por ela assumida no protocolo, o que, no entanto,
não impede esse município de promover as diligências que entender oportunas ou adequadas, sobretudo depois de fixado o valor definitivo da intervenção. E, portanto, ao Sr. Vereador, eu desde a primeira hora, quando levanto essa questão, que era de rever o protocolo, eu lhe dizia, primeiro, que estamos atentos, e lhe dizia e dei-lhe a entender que, obviamente, nesta altura, estar a mexer no protocolo era, porque ali até diz, 3 Secretarias de Estado, se quiser, depois posso-lhe fazer chegar essa coisa. E, portanto, tinha esta informação também. Portanto, estou muito atento, naturalmente, e o que eu espero é que agora com esta situação ela avance, e depois avançando, como disse, já tenho uma audiência pedida ao Sr. Ministro das Infraestruturas, para ver se podemos reabrir, mas só, obviamente, só podemos falar nisto, em alguma coisa em concreto, depois de ter o valor final, porque senão vamos falar em relação a quê? Pronto, portanto, dito isto, mas eu percebo o que diz, portanto, punha então à votação. Portanto, ponto número 19, não havendo mais nenhum, punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Portanto, assim sendo, chegamos ao final do período de ordem do dia, não há público, portanto, eu pedia à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, os 19 pontos da ordem de trabalhos de hoje foram todos aprovados por unanimidade. Muito bem, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata é aprovada em minuta por unanimidade. Muito obrigado aqui à Câmara, muito obrigado também a quem nos acompanha a partir dos seus dispositivos de acesso digital desta gravação.